Você acorda. Não porque quer. Porque o som de arranhado do lado de fora da caverna significa que a morte está decidindo se você vale o esforço. Seus olhos se ajustam à escuridão antes do amanhecer. Ao seu redor, 12 outros hobbits, nenhum mais alto que uma criança moderna de 5 anos, jazem imóveis. Escutando. Aquele arranhar rítmico não é aleatório. São garras em calcário, garras de dragão. E pelo peso daquele som, é um dos grandes. O dragão de Komodo não sabe que você está acordado. Bom, o movimento dispara o instinto predador deles, e com 1 metro de altura, você tem o tamanho perfeito para uma mordida. Sua avó sobreviveu 60 anos aprendendo uma regra. Quando os dragões exploram ao amanhecer, você vira pedra. Mas seu bebê começa a se agitar. Sua mão encontra a boca dela antes que o som se forme completamente, uma habilidade que todo pai hobbit domina ou perde sua linhagem. Ela luta, confusa, mas seu aperto é de ferro gentil. A respiração do dragão muda. Ele ouviu alguma coisa. Aqueles lagartos pré-históricos têm uma audição melhor do que qualquer réptil tem direito. Lá fora, o arranhar para. Esta é a pior parte. O silêncio significa que ele está pensando, calculando. Entrar em uma caverna escura vale a possibilidade de uma presa? Você está apostando a vida do seu filho que a resposta é não. Apostando que uma criatura que sobreviveu desde os dinossauros toma decisões inteligentes. Apostando que 13 hobbits, juntos, cheiram a problema demais para um dragão, mesmo um com quase 10 pés e 300 libras. Sua mão livre encontra o graveto afiado ao lado de onde você dorme. Não é uma lança, vocês ainda não aprenderam a encabar pontas. Apenas um pedaço de madeira de lei com a ponta carbonizada em antigos incêndios causados por raios, afiada o suficiente para talvez, convencer um dragão de que seu café da manhã deveria ser mais fácil. A cabeça do dragão aparece na entrada da caverna, silhueta contra o céu acinzentado. Aquela língua se projeta provando o ar, lendo a história química de quantos de vocês existem, quão jovens, quão aterrorizados. Você se pergunta se o medo tem sabor. Se tiver, a caverna fede a ele. Seu bebê se contorce mais. Seu aperto se intensifica. Apertado demais? Ela poderia sufocar. Frouxo demais? Ela poderia chorar. De qualquer forma, poderia significar a morte, apenas de tipos diferentes. O dragão dá um passo para dentro da caverna. Então para. Do fundo da escuridão vem um som, o ancião do seu bando, estalando a língua em um padrão que os dragões associam à defesa em grupo. Não é linguagem. É mais simples. É o som que significa: estamos acordados. Estamos prontos. Estamos juntos. 10 segundos se passam. 20. A cabeça do dragão se retrai. O arranhar recomeça, mas se afastando. Ruge, você não vale a pena. Ruge, você venceu. Seu bebê ofega quando você solta a boca dela, engolindo o ar com pulmões minúsculos. Ao seu redor, 12 hobbits começam a respirar novamente. Mais uma manhã sobrevivida em um mundo onde você é a porção de tamanho perfeito para todo mundo. O sol nasce sobre flores, e você tem talvez 6 horas antes que os dragões sintam fome novamente. Você sente o cheiro antes de ver. Almiscarado. Denso, o cheiro de algo que pesa 40 libras e não teme muita coisa. O rato gigante Papagomis Armandvillei, para os cientistas que não existirão por 50.000 anos, está na vegetação rasteira à frente. Seu estômago se contrai de fome. Isso poderia alimentar sua família por 3 dias. Se você conseguir matá-lo. Seu grupo de caça é composto por 4 hobbits. Você, seu irmão e 2 primos. Peso combinado, talvez 200 libras. O rato que você está perseguindo é do tamanho de um bulldog moderno, com dentes que podem quebrar bambu como se fossem palitos de pão. Isso não é controle de pragas. É caça de grande porte, quando você é menor que a caça. Seu irmão aponta fezes frescas, ainda quentes. Está perto. Provavelmente no emaranhado de raízes daquela figueira enorme. Cobertura perfeita para algo que sabe que está sendo caçado.
E esses ratos são espertos. Eles têm evitado as lanças dos hobbits por milhares de gerações. Vocês se comunicam por gestos, não por palavras. Sua protolinguagem não é complexa o suficiente para estratégia de caça, mas as mãos podem dizer o que as línguas não podem. Você e seu irmão vão pela esquerda, os primos pela direita. Empurram-no em direção à beira do penhasco, onde ele não pode usar suas poderosas patas traseiras para saltar para longe. A aproximação leva uma eternidade. Cada passo calculado para evitar folhas secas. Você tem 1 metro de altura na grama que chega ao seu peito invisível se for cuidadoso, morto se não for, porque ratos gigantes mordem, e mordidas infectadas em um mundo sem antibióticos significam uma morte lenta e febril. O movimento explode das raízes, não um rato. 3. Uma mãe com filhotes quase crescidos, e a mamãe rata não está fugindo. Ela está atacando. 40 libras de músculo e fúria vêm em sua direção como uma bola de canhão peluda. Sua lança, na verdade, apenas um graveto afiado de repente parece inadequada. Mas seus reflexos, aprimorados por desviar de dragões de Komodo, entram em ação. Você se esquiva, ataca, sente a ponta deslizar pelo pelo e curo grossos. Seu irmão não tem tanta sorte. O rato o derruba e eles rolam em um emaranhado de pelos e membros se debatendo. Aqueles dentes estão indo para a garganta dele. Você não pode usar, sua lança poderia atingir seu irmão. Então você faz o que os hobbits fazem. Você improvisa. A rocha é vulcânica, afiada, do tamanho do seu pequeno punho. Você a abate sobre o crânio do rato com cada grama do seu corpo de 60 libras. 1 vez, 2 vezes. O rato solta seu irmão, atordoado. As lanças de seus primos encontram seus alvos. É sujo, desesperado. Nada como as mortes limpas sobre as quais você mentirá mais tarde. Seu irmão está sangrando, mas vivo. O rato está morrendo, aqueles olhos inteligentes olhando para você com algo quase como surpresa. Você já caçou o suficiente para reconhecer aquele olhar. É o momento em que a presa percebe que calculou mal, que os pequenos símios eram mais perigosos do que pareciam. 3 ratos, carne suficiente para fazer a diferença. Seu bando comerá bem. E comer bem significa que as crianças sobrevivem mais 1 semana. Você está rastreando o jovem Stegodon através de um bambuzal que sussurra segredos a cada brisa. Ele tem apenas 6 pés de altura, um anão em comparação com os elefantes do continente. Mas quando você tem 1 metro de altura, ele poderia muito bem ser uma montanha com presas. O plano é insano. 5 hobbits, com um peso total combinado de 300 libras, vão matar algo que pesa 800 libras. Suas lanças de madeira parecem palitos de dente em comparação com aquela pele grossa. Mas a fome não se importa com diferenças de tamanho. Você o segue há 2 dias. Um macho jovem, separado da manada por alguma disputa territorial. Alvo perfeito. Velho o suficiente para ter carne, jovem o suficiente para cometer erros. Ainda tem aquela arrogância de elefante adolescente que o faz subestimar as ameaças. Seu bando desenvolveu uma técnica ao longo de gerações. Você não pode dominar um stegodon, mesmo um pequeno, mas você pode superá-lo pela resistência, esgotá-lo, morte por 1000 pequenos cortes. O primeiro golpe tem que valer. Você é o corredor mais rápido, então você é a isca. Os outros estão posicionados ao longo da rota de fuga, escondidos em pontos cegos que os elefantes têm dificuldade em verificar. Quando você entra na clareira, a cabeça do Stegodon gira. Aqueles olhos inteligentes cautelosos se fixam em você. Por um momento ninguém se move. Você está perto o suficiente para ver as moscas circulando suas orelhas, a lama grudada em suas pernas, a maneira como sua tromba testa o ar em busca de ameaças que não consegue ver. Ele não trompeteia. Isso é bom. Trombetear traz a manada. E a manada significa que você vira pasta. Você joga a primeira pedra. Não para machucar, para irritar. O Stegodon avança, e 800 libras de elefante zangado é algo que você não pode entender até que esteja vindo em sua direção. O chão treme. O bambu explode para os lados.
Suas pernas de hobbit bombeiam, cobrindo o terreno com uma eficiência desesperada, mas ele está ganhando terreno. Este é o momento crítico. Lento demais e você está morto. Rápido demais e ele desiste, volta para a manada. Você precisa que ele fique com raiva o suficiente para seguir, mas não tão perto a ponto de te pegar. Seu primo salta da cobertura, cravando a lança em seu flanco. Não fundo a pele do Stegodon é resistente, mas o suficiente para doer. O elefante gira, confuso. Outra lança de outra posição. Depois a outra. Ele está cercado por uma dor que não consegue localizar. O Stegodon entra em pânico. Não é assim que os predadores costumam agir. Os leões atacam de uma direção. Mas vocês estão em todos os lugares e em lugar nenhum, pequenos demais para serem vistos com clareza, espalhados demais para serem atacados eficazmente. Seu irmão consegue o golpe mortal, um golpe de sorte atrás do joelho que atinge algo vital. A perna cede. O Stegodon cai com força, e 5 hobbits o cercam como formigas em uma fruta caída. As lanças encontram os pontos fracos. Olhos, boca, o ponto sensível atrás das orelhas. Leva uma eternidade para morrer. Aqueles olhos te observam o tempo todo, confusos e assustados. Você matou algo magnífico pelo crime de ser feito de carne, mas a culpa é um luxo que você não pode se permitir. Este elefante alimentará seu bando por 2 semanas. 2 semanas de crianças sem chorar de fome. Amanhã você processará 800 libras de elefante com ferramentas de pedra. Mas esta noite, vocês são heróis. Você treme na escuridão, e não é de frio. É por saber que você é a única espécie humana que nunca aprendeu a magia mais básica da humanidade: fazer fogo. A carne cozida que você está comendo tem gosto de ferro e luta. Faz 3 dias que um raio atingiu aquela árvore. 3 dias preservando cuidadosamente aquelas preciosas brasas em fungos secos e bambu oco. Quando este fogo morrer, e ele vai morrer, você voltará à comida crua, até que a natureza tenha piedade novamente. Seus dentes doem da mastigação constante. A carne crua é como curo, especialmente de animais mais velhos. Seus músculos da mandíbula são enormes em comparação com outros humanos, desenvolvidos por uma vida inteira mastigando o que o fogo deveria ter amaciado. Os dentes das crianças já estão se desgastando, e elas têm apenas 6 anos. Mas são as noites que realmente te testam. Sem fogo, a escuridão é absoluta. Os dragões de Komodo caçam por visão de calor, e vocês são refeições quentes ambulantes. Então vocês se agrupam, 13 corpos pressionados, compartilhando calor e medo em igual medida. Alguém sempre fica acordado, ouvindo a escuridão, segurando um graveto pontiagudo que mal consegue ver. Você tentou fazer fogo. Viu o raio cair. Viu a magia da queima. Sua avó passou anos esfregando gravetos até suas palmas sangrarem. Nada. Seus cérebros sofisticados o suficiente para fazer ferramentas, caçar elefantes, sobreviver 700.000 anos, não conseguem resolver este quebra-cabeça que outros humanos resolveram eras atrás. Então você se adapta. Você sabe quais cavernas retêm o calor de ontem por mais tempo. Você aprendeu que certos fungos brilham fracamente, o suficiente para navegar se seus olhos se ajustarem por horas. Você descobriu que o esterco de dragão, seco e carregado, mascara seu cheiro de predadores que caçam pelo olfato. Sem fogo para estender o dia, você vive pelo relógio da natureza. 12 horas de produtividade, 12 horas de esconderijo, sem fabricação de ferramentas à noite à luz do fogo. Sem histórias ao redor da lareira, sem fumaça para afastar os insetos e as doenças que eles carregam matando tantos hobbits quanto os dragões. Seu estômago se contrai novamente. A carne crua está revidando. E sem fogo para matar os parasitas, você está dando uma festa para a qual não foi convidado. Mas as alternativas são piores. Morrer de fome ou arriscar a doença. Você escolhe a doença. Todos escolhem. Uma criança geme na escuridão com medo de sombras que nem consegue ver. Você a abraça, cantarolando sem melodia, fingindo que o escuro não é aterrorizante. Fingindo que não sente falta do fogo que morreu esta manhã. Fingindo que o raio de amanhã pode cair perto o suficiente para roubar a chama novamente. 700.000 anos seu povo viveu assim.
fazendo ferramentas que rivalizam com as de outros humanos, caçando presas 10 vezes maiores que você, sobrevivendo em uma ilha de monstros. Tudo sem a tecnologia mais básica da humanidade. Você é a prova de que o fogo não é obrigatório para a inteligência, apenas para a dominação. E na escuridão, ouvindo os dragões arranharem do lado de fora da sua caverna, você entende porque sempre será uma presa em um mundo onde outros carregam o sol. Você está na base da árvore frutífera, olhando para cima para uma comida que poderia muito bem estar na lua. Os galhos mais baixos estão a 8 pés de altura. Você tem 1,5 metro de altura. A matemática é cruel e simples. Este é o paradoxo do Hobbit. Viver em um mundo construído para gigantes quando você tem perpetuamente o tamanho de uma criança. O bosque de bambu é pior. O que os humanos do continente atravessam caminhando, você tem que navegar como um labirinto vertical. Cada passo calculado para evitar bambus que poderiam perfurar olhos posicionados exatamente na altura errada. Você aprendeu a ler a floresta ao nível da canela porque essa é a sua linha de visão, e perder detalhes significa perder dentes para coisas que mordem. Mas o tamanho tem vantagens. Você pode se esconder onde outros não cabem. Aquelas passagens estreitas de caverna que humanos claustrofóbicos evitariam são suas rodovias. A árvore oca, que é pequena demais para predadores, é o seu quarto do pânico. Quando se tem o tamanho de um hobbit, o mundo está cheio de esconderijos. A travessia do rio mostra o problema perfeitamente. O que para um humano de 6 pés é água até o joelho, para você é água até o peito. A corrente que mal puxa as pernas deles ameaça te levar embora. Então vocês desenvolveram técnicas, varas de bambu para equilíbrio, atravessarem correntes humanas, escolher pontos rasos que outros não precisariam notar. Seu filho anda ao seu lado, com pouco mais de 0,5 metro de altura, vendo o mundo de um ângulo ainda mais extremo. Para ele, a grama é uma floresta. As rochas são montanhas. Os hobbits adultos são gigantes. Você se lembra de ser tão pequeno, quando cada poça era um lago e cada tronco era uma ponte para a eternidade. O dragão de Komodo aparece de repente, 10 pés de predador em um mundo onde você tem 3. Sua cabeça está no mesmo nível que a sua, o que significa que aqueles dentes estão exatamente na altura da sua garganta. Sem precisar se esticar para cima ou para baixo, apenas um ataque direto à sua jugular. A evolução te dimensionou perfeitamente para a conveniência deles. Você agarra seu filho e sobe. É o que os hobbits fazem quando se é pequeno, para cima geralmente é seguro. Seus braços proporcionalmente longos fazem de você um escalador natural. O dragão tenta seguir, mas seu peso joga contra ele. Galhos que suportam 60 libras quebram sob 300. Do seu poleiro, você vê o mundo como os pássaros. O dragão circulando abaixo parece manejável daqui de cima. A floresta se estende, mostrando caminhos invisíveis do nível do solo. Por um momento, a altura lhe dá poder. Mas você não pode viver nas árvores. Eventualmente você tem que descer. De volta ao mundo onde tudo tem o dobro do seu tamanho. E foi projetado para te matar. De volta a estar perpetuamente em desvantagem em um jogo onde o tamanho geralmente vence. No entanto, você sobreviveu por 700.000 anos. A prova de que o pequeno pode ser poderoso se também for esperto. A chuva começa como sempre suave, quase pedindo desculpas. Mas você sabe o que vem a seguir. A estação das chuvas em flores não bate na porta. Ela arromba a porta. Em horas, a água corre pela caverna de Liangbua como se a terra estivesse sangrando. O chão onde você dormiu na noite passada é agora um rio. As ferramentas que você passou semanas fazendo estão flutuando para longe. E a água ainda está subindo. Seu bando se apressa para um terreno mais alto dentro da caverna. Mas mais alto é relativo quando o sistema de cavernas se enche como uma banheira. As crianças são levantadas primeiro, colocadas em saliências que podem permanecer secas. Podem. Os idosos vêm em seguida, aqueles cujos ossos não aguentam mais um mergulho em água fria. Você está com água até a cintura agora, e para alguém com 1,5 metro de altura, isso é sério. Seu filho se agarra às suas costas, seus bracinhos em volta do seu pescoço, confiando que você sabe o que fazer.
Você não sabe. Ninguém sabe. A caverna inunda de forma diferente a cada ano, e este ano parece faminta. A água traz visitantes. Não dragões, até eles evitam inundações. Mas cobras, ratos e coisas com pernas demais, todos buscando os mesmos pontos secos que vocês precisam. Um lagarto monitor passa nadando perto o suficiente para tocar. Vocês estão compartilhando espaço com tudo que não quer se afogar. Sua avó apontou as marcas de água alta de inundações anteriores. Arranhões na parede mostrando onde os sobreviventes marcaram seu trauma. A marca mais alta está 2 pés acima da sua cabeça. Se a água chegar lá, ser baixo não é seu maior problema. O bando trabalha junto, formando correntes para passar ferramentas e comida para um terreno mais alto. Mas algumas coisas não podem ser salvas. O pote de brasa, sua única fonte de fogo, inunda, apesar das tentativas desesperadas de proteger. Meses até o próximo raio, meses de carne crua e noites escuras. Uma criança escorrega, afunda. A corrente é mais forte do que parece, tentando lavar tudo para fora da caverna como um vaso sanitário. Você mergulha, sua mão encontrando dedos pequenos na água turva. Você a puxa para cima, ambos ofegantes. Ela está viva, mas hipotérmica. Sem fogo para aquecê-la, você a pressiona entre corpos de adultos, esperando que o calor compartilhado seja suficiente. A água atinge o pico logo abaixo da saliência onde vocês se aglomeraram. 13 hobbits espremidos em um espaço para 5, ouvindo a água gorgolejar como se o planeta estivesse digerindo. Algumas das melhores ferramentas se foram, levadas para rios subterrâneos que vocês nunca verão. Semanas de trabalho, apagadas em horas. Mas vocês estão vivos. Todos vocês. É o que importa quando a natureza te lembra que esta caverna é emprestada, não possuída. A água leva 2 dias para recuar, deixando lama e miséria. Tudo cheira a minerais e decomposição. Mas também a sobrevivência, a mais uma inundação resistida por um povo teimoso demais para ser levado pela água. Amanhã você começará a substituir ferramentas, reabastecer suprimentos, fingindo que a próxima inundação está a anos de distância, em vez de meses. Você observa sua filha praticar com a pedra, suas mãos de 4 anos tentando copiar sua vida inteira de memória muscular. Ela golpeia errado, e a rocha se estilhaça em fragmentos inúteis. Ela levanta o olhar, os olhos se enchendo de lágrimas, que ela não deixará cair. Os hobbits aprendem cedo que chorar não conserta pedras quebradas. Ensinar a sobrevivência quando você estará extinto em 50.000 anos tem uma urgência especial. Você só não sabe disso ainda. Seu filho, com 6 anos e orgulhoso disso, está aprendendo a ler rastros de dragão. A diferença entre frescos e velhos, entre padrão de caça e passagem casual. Ele aponta para arranhões na casca da árvore, altos demais para hobbits, deliberados demais para o tempo. Dragão, ele sussurra, orgulhoso de ler o mundo corretamente. Você assente, mas então mostra a ele o detalhe que ele perdeu. Essas marcas têm dias, as bordas já amolecendo. Marcas frescas têm bordas afiadas, como se o perigo tivesse acabado de assinar seu nome. A transferência de habilidade é física, não verbal. Sua protolinguagem não consegue explicar conceitos complexos. Então, mãos guiam mãos. Você envolve seus dedos ao redor dos de sua filha, mostrando o ângulo exato para golpear a pedra. Ela sente a vibração de um bom golpe versus um ruim. O corpo dela aprende o que o cérebro ainda não consegue compreender. Seu irmão ensina as crianças mais velhas sobre os ratos gigantes onde fazem seus ninhos, como lutam porque nunca se deve encurralar uma mãe com filhotes. Ele tem cicatrizes por ter aprendido essas lições da maneira errada. As crianças traçam suas cicatrizes como se estivessem lendo um livro didático escrito em carne. Cada marca é um erro que, com sorte, elas ne repetirão. Mas algo está acontecendo com as crianças mais novas que te preocupa. Elas estão crescendo em um mundo onde os raios trouxeram fogo com mais frequência. Provaram mais carne cozida do que você na idade delas.
Não têm o mesmo terror da escuridão porque o fogo do mês passado durou 6 dias inteiros antes de morrer. Elas são mais moles, não fracas, mas menos desesperadas. E em um mundo onde o desespero é uma ferramenta de sobrevivência, ser mole pode significar estar morto. Sua avó reúne as crianças para a hora da história, embora a história seja generoso para os estalos e gestos que ela faz. Ela representa a grande inundação de sua juventude, quando a caverna se encheu completamente e 3 hobbits se afogaram. As crianças assistem, de olhos arregalados, enquanto ela mima nadar na escuridão, procurando bolsões de ar. Elas se lembrarão quando ela se for? Passarão isso adiante? Ou o conhecimento de onde os bolsões de ar se formam morrerá com ela, deixando futuros hobbits descobrirem isso fatalmente? Cada lição é de vida ou morte. Como ficar imóvel quando os dragões passam? Onde encontrar água quando as fontes óbvias secam? Quais besouros são proteína e quais são veneno? A margem de erro é zero, e você está ensinando pessoas cujos cérebros não se desenvolverão completamente por anos ainda. Mas elas estão aprendendo. Sua filha lasca com sucesso seu primeiro floco utilizável. Seu filho avista um sinal de dragão antes de você. O bebê observa tudo com olhos que se lembrarão, mesmo que sua boca ainda não consiga formar os estalos de sua língua. Amanhã eles aprenderão mais. Como escalar quando tudo tem o dobro da sua altura? Como se esconder quando você é a refeição perfeita para todos? Como sobreviver quando a natureza te fez pequeno, mas esqueceu de tornar o mundo menor também? Você está ensinando-os a serem hobbits. E, embora não saiba, está ensinando a última geração que precisará dessas habilidades. Eles estão na orla da floresta como árvores que aprenderam a andar. 6 pés de altura, quase o dobro da sua altura. Seus rostos estão errados, planos onde os seus se projetam, lisos onde o cabelo deveria crescer. Suas lanças são impossivelmente longas, com pontas de pedra que brilham mais afiadas do que qualquer coisa que você já conseguiu fazer. Seu bando congela. 13 hobbits, nenhum mais alto que a cintura deles, de repente sentindo o peso de ser cosmicamente pequeno. Os altos são apenas 5, mas sua presença preenche a clareira como fumaça. Eles se movem errado passos longos onde você correria, casuais onde você se esgueiraria. Falam em sons fluidos, não nos estalos e paradas da linguagem apropriada. Tudo neles grita diferente, em frequências que doem ao ouvir. Um deles avança, e você tem que esticar o pescoço para ver seu rosto. Ele está segurando algo impossível, um graveto com fibra vegetal esticada entre as pontas. Ele demonstra: uma pequena lança voa mais rápido do que qualquer arremesso deveria conseguir, cravando-se na madeira a 30 passos de distância. Seu mundo acabou de se quebrar. Estes não são hobbits vizinhos de 2 vales de distância. São deuses ou demônios. E você não tem palavras para nenhum dos dois. Mas então o alto faz algo inesperado. Ele se senta, tornando-se menor. Oferece comida carne seca, mas de alguma forma mudada, defumada, macia. Você a prova com cuidado e sabores explodem que não deveriam existir. Ele fez algo com a carne, a transformou através de uma magia que você não consegue compreender. Ele aponta para si mesmo, faz sons como água sobre as rochas. Aponta para você, espera. Você consegue dizer o nome do seu povo com a garganta apertada de medo. Ele tenta repetir, mal, mas tentando, não conquistando, apenas, sim, conhecendo. Então vem a demonstração que muda tudo. 2 pedras batidas uma na outra e de repente o fogo floresce do nada. Não roubado de um raio, não preservado em fungo, criado, feito, controlado. Seu povo recua em terror unificado. Fogo do nada não é apenas magia, é a impossibilidade tornada real. Mas o alto alimenta a chama gentilmente, cria calor, gesticula para que vocês se aproximem. O calor parece um raio de sol contido. Um de seus filhos estende a mão em direção a ele, e você o puxa para trás do belo perigo. Mas o alto faz outro fogo, depois outro. Ele não está guardando a magia para si, está compartilhando.
Antes de partirem, o alto dá ao seu melhor caçador o graveto curvo, o impossível lançador de lanças. Mostra como usá-lo. Seu mundo foi revolucionado em uma tarde. Tudo o que seus ancestrais construíram ao longo de 700 mil anos acabou de se tornar obsoleto. Enquanto eles desaparecem na floresta que sua altura torna navegável, você agarra a arma que mudará tudo. Amanhã você tentará aprender a magia deles. Mas esta noite vocês se amontoam, processando a verdade de que não estão sozinhos. E pior, não são iguais. A era dos hobbits acabou de terminar. Você só não sabe disso ainda. Você é o último. Você não sabe disso com certeza, mas o silêncio lhe diz. Nenhum estalo e parada das cavernas vizinhas. Nenhuma pegada na fonte de água, exceto as suas. 37 estações desde que você viu outro hobbit, e seus olhos estão esquecendo como é a sua própria espécie. As fogueiras dos altos pontiam a paisagem agora como estrelas trazidas à terra. A fumaça deles muda o cheiro da manhã. Suas vozes, aquela linguagem com som de água, ecoam onde os estalos dos hobbits viveram um dia. Eles não te caçam. Pior, eles têm pena de você. Às vezes, os filhos deles te encontram. Apontam com excitação como se estivessem vendo um pássaro raro. Seus pais os puxam para trás, respeitosos, mas distantes. Deixam comida, às vezes carne cozida, que você aprendeu a amar e odiar igualmente. Tem o gosto do futuro que apagou o seu passado. Você ainda faz ferramentas da maneira antiga, embora o metal dos altos faça suas melhores lascas parecerem brinquedos. Você ainda dorme nas cavernas altas, embora as fogueiras agora tornem a escuridão opcional. Você ainda estala e assobia para si mesmo, a última garganta a moldar sons que um dia significaram povo, mas agora significam apenas sozinho. Seu reflexo na água parada mostra por que as crianças olham. 1,5 metro de fóssil vivo, braços muito longos, crânio muito estranho. Tudo errado para este novo mundo de pessoas altas e chamas domadas. Você é um mero que a evolução está corrigindo ao deixar você morrer sem substituição. As memórias estão desaparecendo. O rosto de sua mãe se confunde com o de sua avó. O gosto da carne verdadeiramente crua antes de você saber que a cozida existia se foi. Até o medo é diferente agora. Você costumava temer os dragões. Agora você teme esquecer os nomes dos dragões em sua língua. Um jovem alto tentou aprender suas palavras uma vez. Sentou-se com você por dias, copiando os estalos. Mas a garganta dele estava errada para isso. Tudo saía suave como água, faltando as paradas que davam significado. Você tentou aprender a língua dele também, mas sua boca não fluía daquela maneira. 2 tipos de humanos, incapazes de compartilhar sequer o som. Você tem 60 anos agora, idade impossível para hobbits. Suas articulações gritam sua artrite em línguas que ambas as espécies entendem. Em breve você cairá ou adoecerá, e os altos encontrarão seus pequenos ossos. Eles podem te enterrar com seus estranhos rituais. Ou podem te estudar, tentando entender o que você era. Você era o povo que sobreviveu 700 mil anos sem fogo. Que caçava elefantes com 1 metro de altura. Que criava filhos em cavernas onde os dragões caçavam. Que provou que humano poderia significar algo diferente, algo menor, mas não inferior. Mas, principalmente, você foi. Tempo passado, o último verbo em uma língua prestes a perder seu último falante. Esta noite, você comerá carne cozida junto a um fogo emprestado, cercado pelas vozes dos altos. Você fará ferramentas que ninguém precisa e falará palavras que ninguém entende. Você será o único que se lembra de quando o mundo era dimensionado para gigantes e os hobbits encontraram uma maneira de viver mesmo assim. E quando você morrer amanhã, na próxima estação, quando quer que a artrite ou um acidente te leve o silêncio, será completo. Não mais estalos e paradas. Não mais pegadas de hobbit na fonte de água. Apenas pessoas altas com suas chamas domadas, sem nunca saber que caminham por um mundo que um dia abrigou um tipo totalmente diferente de humano. Você é o último hobbit. O ponto final de 700 mil anos de sentenças. E você ainda está aqui. Ainda estalando em desafio aos dragões. Ainda fazendo ferramentas que rivalizam com as dos deuses.
ainda provando que o pequeno foi poderoso, mesmo que o poder não tenha sido suficiente.